Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa de formação aqui na sua página História e Cristianismo. Hoje nós vamos refletir sobre uma temática que muitos têm me abordado para explicá-la, que é a canonização dentro da Igreja Católica. Como uma pessoa se transforma em santo dentro da Igreja Católica? Quais são os processos para que se chegue a declarar alguém como santo dentro da Igreja Católica? O primeiro ponto que nós vamos abordar é que esse processo de santificação pertence tanto às igrejas católicas de rito romano como às igrejas católicas de ritos orientais. A igreja ela reconhece pelo menos 6 ritos oficiais. Dentro da igreja anglicana, que vem da Inglaterra, apenas um homem foi canonizado, que é o rei Carlos I da Inglaterra. Nenhum outro foi canonizado. Hoje a igreja anglicana não trabalha mais esses processos de canonização. Em relação às igrejas chamadas protestantes, que vieram da Reforma, do Martinho Lutero, nós não temos nenhum processo que nós chamamos de santificação. Portanto, nós vamos analisar especificamente esse processo de canonização dentro da Igreja Católica de rito romano. Um dado importante é que nós vamos levantar pelo menos 6 fases ou 6 processos históricos do desenvolvimento desse processo de canonização. Em outras palavras, o processo de canonização não surgiu do dia para a noite. Nesses 20 séculos, nós tivemos fases diferentes ao longo da história, criação de normas, criação de congregações, papas que acrescentaram normas, tiraram normas, até chegar no estado atual. Um ponto importante que nós queremos trabalhar com vocês aqui, no processo de santificação atual, só para ajudar depois na reflexão, nós temos aí 3 processos que vai desde a declaração da pessoa como servo de Deus, passando pela beatificação, até chegar no processo de santificação. Então, servo de Deus, quando o processo se instaura, depois nós vamos ter aí um segundo processo que nós chamamos de venerável. Depois do venerável, a pessoa será declarada com um milagre como beato, e depois com 2 milagres ela será declarada santa na Igreja Católica. Agora, um dado importante é entender que nós tivemos então um desenvolvimento histórico e vamos, portanto, dividir esse processo de canonização aí em pequenos programas para que nós possamos entender cada uma dessas fases. Hoje eu vou trabalhar com vocês do século I até o século V. Do século I ao século V, nós não tivemos esse processo chamado de santificação ou de canonização. O que era importante nesse processo, que mais aproximava a pessoa de Deus, eram os chamados mártires. Tá? Desde o século I, mas principalmente no século III e século IV, muitos cristãos foram perseguidos dentro do Império Romano. As perseguições foram do século I, século II, III e IV principalmente. Mas século III e século IV elas foram muito mais contundentes. E quando a pessoa não negava a Cristo, confirmava a sua fé, ela era declarada mártir, testemunha de Cristo. Esse processo foi muito importante para o que nós chamamos aí então de reconhecimento de uma vida santa. Vocês sabem que Isaías, o profeta Isaías, ele chama Deus 3 vezes de santo, 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 santo. Então o martírio era o que mais se aproximava à pessoa de Cristo. Um homem chamado, inclusive, Tertuliano, incentivava o martírio, dizendo que todas as vezes que um sangue de um mártir cai na terra, novos mártires vão aparecer. É a ideia do ser testemunha. A palavra mártir, inclusive, significa isso, testemunha, aquele que foi testemunha de Cristo. Muitos foram aqueles que foram testemunhas, mas o processo não terminou em martírio. A pessoa conseguiu depois, de alguma forma, ser absolvida ou não ser martirizada. Esses homens também eram venerados como confessores. Hipólito Romano escreve um livro chamado A Tradição Apostólica, a Tradição Apostólica de Hipólito, lá pelo século III, dizendo que esses confessores eles tinham até um lugar
especial ou específico dentro da Assembleia da Igreja. Eram reconhecidos aí como grandes homens porque tinham testemunhado a sua fé em Cristo. Muitas pessoas morriam antes de até receber o batismo. Eram chamados aí os batismos de sangue, quando a pessoa era catecúmena. Por exemplo, o caso de Perpétua e Felicidade no início do século III, que elas foram aí mortas, martirizadas no governo do imperador Septímio Severo. Portanto, do século I ao século V, o modelo de cristianismo, o modelo para ser cristão era o mártir. O mártir, então, havia toda aí uma teologia do martírio para aí incentivar essas pessoas a não negar Cristo. Um dado importante, a pessoa não podia buscar o martírio, porque isso seria suicídio. Mas se o processo encontrasse a pessoa, ela não poderia negar Cristo. Ela deveria confirmar que era cristã e pagar o preço por isso. Então, do século I ao século V, vai nascendo então aí esse modelo de cristianismo chamado do martírio, do mártir. Só que no século IV, o cristianismo lentamente vai recebendo a aceitação do Império Romano. Em 313, Constantino, juntamente com seu cunhado Licínio, vão aí assinar o decreto. Na verdade, esse decreto é muito mais verbal, nós não temos ele por escrito, mas de qualquer forma foi uma disposição que o Constantino com seu cunhado Licínio tiveram para poder então aí dar liberdade de culto a todas as religiões. O cristianismo então passa a ser uma religião lícita como outra qualquer. E em 380 nós tivemos aí o Edito de Tessalônica pelo imperador Teodósio, em que o cristianismo vai ser reconhecido depois como religião oficial do Império Romano. Então, ou seja, no século IV cessam todas as perseguições aos cristãos. Um dado importante, então, para que a gente entenda a semente ou as raízes de como a santidade começa a aparecer na igreja. Esses mártires, quando eram enterrados, ao lado dos seus túmulos, passavam então aí a construir basílicas, igrejas, no sentido aí do reconhecimento da santidade de vida daquele mártir. Muitos começaram a colocar e a registrar aí a história de suas vidas e também o dia da sua morte. Então, no dia da sua morte, celebrava-se então aí o dia do seu grande nascimento para a vida de santidade. Então, o mártir, ele sempre foi celebrado aí no dia da sua morte, no dia do seu martírio, como aquele que imitou Cristo no martírio. Então, esses documentos, eles foram importantes para que a gente conhecesse a vida desses mártires e também, logicamente, todo esse processo da sua vida até a sua morte, tá bom? Isso foi muito importante dentro da história da igreja. Então, do século I ao século V, nós não temos a canonização, nós não temos o processo da santificação, mas nós teremos aí sim o que nós chamamos aí de mártires. Eles são venerados, depois peças da sua roupa, dos seus ossos, cabelo, serão transformados em relíquias, relíquias essas que vão se esparramar pela Europa principalmente e pelo Oriente. Essas relíquias serão muitas vezes até vendidas, comercializadas, adulteradas, falsificadas, para mostrar a importância que teve o mártir do século I ao século V. Então esse é o primeiro processo que nós chamamos aí, nesse longo processo da canonização, o primeiro processo foi o reconhecimento do mártir como aquele que imita Cristo. Era tão importante o mártir que acreditava que ele nem esperava o julgamento nos dias finais, no dia da parousia, da vinda de Cristo, mas ao morrer eles iam diretamente para o céu devido ao testemunho que deram na defesa da sua fé. É isso aí, até o próximo programa, que é o segundo programa explicando o processo de canonização dentro da igreja.